e te atualiza também sobre o Palmeiras, que agora sim admite tratativas com Ramon Sosa, atacante do Nottingham Forest. E Paulinho não joga mais pelo Palmeiras nessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que Estevão nem vai voltar com o Palmeiras para o Brasil. A pedido do Chelsea, ele fica por pelo menos mais 2 dias nos Estados Unidos para se integrar ao restante do elenco e começar a fase de adaptação. Vale a lembrança de depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea, o Estevão ficou por mais de 1 hora no vestiário do clube inglês, conversando com seus novos companheiros. Hora de falar sobre um desconto absurdo em relação aos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Os prêmios são altos, mas Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão perder cerca de 45% daquilo que faturaram. Bora aos números. Importante contar que 30% desse desconto se dá do governo americano e outros 15% serão retidos pelo governo brasileiro. O Fluminense é aquele que mais faturou, até por ser o único ainda vivo na competição. O Flu está na semifinal e já embolsou 334 milhões. Mas o desconto em cima do Fluminense vai bater 150 milhões de reais. O Palmeiras foi o segundo com maior lucro, 219 milhões. Mas o Palmeiras perderá 129 milhões dessa grana. O Flamengo ficou com 152 milhões de reais brutos, mas vai perder 89 milhões de reais dessa grana, enquanto o Botafogo, que teria direito a 147 milhões, deixará 86 milhões de impostos. São 454 milhões de reais perdidos pelos 4 grandes brasileiros com toda a tributação. Só para acrescentar uma observação importante, o Flu ainda briga pelo título, mas a classificação dos outros brasileiros, a classificação final já está definida. O Palmeiras terminou em 8º, com a mesma campanha do Al Hilal, em relação a pontos, gols e saldo. Não, em relação a pontos e saldo. Nos gols marcados, é que o Palmeiras perdeu para o Al Hilal, até por isso o time saudita ficou em 7º, o Palmeiras em 8º. Já o Flamengo fechou sua participação com a 11ª colocação. O Botafogo foi apenas o 14º colocado. Hora de falar sobre Paulinho, que só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. Essa revelação foi feita pelo próprio atacante, usando suas redes sociais. Paulinho escreveu, abre aspas, depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento em que eu sabia que uma hora aconteceria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados, pelo menos nessa temporada. Pelo resto da temporada foi o que disse o Paulinho através das suas redes sociais. Importante destacar que o atacante, contratado por 115 milhões de reais, além das cessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, perdeu quase 4 meses da atual temporada também por conta de um problema na canela. Essa lesão que ele vinha lhe causando muitas dores já nos tempos de Atlético, houve uma intervenção cirúrgica em dezembro, ele ficou 4 meses fora, a partir de abril voltou a jogar, mas reclamou novamente de dores. Até por isso, durante a Copa do Mundo de Clubes, só conseguia estar à disposição do Abel para 30 minutos por cada partida. Desde que foi contratado, a esse custo altíssimo, o Paulinho só esteve em campo em 16 jogos, uma única vez como titular. Foram 3 gols e 2 assistências, desses 3 gols, 2 durante a Copa do Mundo. Ele conseguiu de fato deixar uma boa impressão, mas será um desfalque para lá de importante, especialmente porque o Estevão também não será mais jogador do Palmeiras. O Estevão, você sabe, negociado com o Chelsea. Então, o Palmeiras não perde um, mas 2 atacantes no mesmo momento, que só reforça a tese da busca e da necessidade urgente da contratação de um jogador. Tenho contado para vocês que Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest, é um alvo e há uma negociação em andamento com o time inglês. O acordo entre os clubes já aconteceu, falta apenas o sim do Ramon Sosa. Só para completar, uma última constatação. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, havia afirmado que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. E ela deu essa declaração se referindo ao Neymar. Acontece que o Paulinho foi contratado, sabendo que havia necessidade de uma cirurgia, 4 meses de recuperação e agora mais 6 meses de ausência. Desfalque para lá de importante, gostaria que você avaliasse todos esses detalhes usando o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Para falar sobre o Palmeiras, muito preocupado com a posição de ataque.
é que o Estevão foi negociado com o Chelsea e o Paulinho só volta pro ano que vem. O Paulinho anunciou nas suas redes sociais que vai passar por uma nova cirurgia na canela e isso vai impedi-lo de jogar em 2025. E é diante desse contexto que o Palmeiras espera fechar nessa semana que começa por agora a contratação de Ramon Sosa. Vem batendo nessa tecla sobre as tratativas entre Palmeiras e Nottingham Forest há bastante tempo. O acordo entre os clubes já existe, operação que vai gerar com um pagamento de comissão em 14 milhões de euros. Faltava o sim do atacante paraguaio de 24 anos de idade, que tem sinalizado nos últimos dias que agora sim topa jogar pelo Verdão. Como o Palmeiras estava super focado na Copa do Mundo de Clubes, com a perspectiva de chegar pelo menos às semifinais, essa negociação foi adiada. Agora, já sem a competição nos Estados Unidos, aí sim foco total na contratação do atleta. Existe a chance também de o Palmeiras buscar mais um ou outro reforço para o ataque, até pela necessidade de aumentar o repertório ofensivo. Só para quem não conhece, Ramon Sosa fez muito sucesso com a camisa do Talleres na Argentina, antes de ser negociado com o Nottingham Forest na Inglaterra, papel apenas discreto. O clube inglês já anunciou que não vai utilizá-lo. A preferência do Ramon Sosa era continuar na Premier League, mas diante da falta de propostas por lá e diante do bom campeonato que fez o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Sosa se interessou e já deu aval para que o negócio aconteça. Para falar sobre Andreas Pereira, é verdade que o meio atacante voltou à pauta do Palmeiras? Essa especulação surgiu nas redes sociais nas últimas horas por conta da iminente venda de Richard Rios. O volante colombiano ainda segue no Palmeiras, está confirmado para a partida dessa noite contra o Chelsea, mas tem sido muito assediado. Atlético de Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Sporting são só alguns dos interessados. É natural que o Richard Rios, depois da Copa do Mundo de Clubes, seja negociado. Mas, imaginar Andreas Pereira como substituto hoje me parece maluquice. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense que está nos Estados Unidos e essa pessoa assegurou que não existe nenhuma conversa entre Palmeiras, Fulham e Giuliano Bertolucci, que é o representante do atleta. Também consultei o staff do jogador, que afirmou que o Andreas Pereira topa deixar o Fulham, mas gostaria de continuar na Europa por um clube que dispute títulos. Ele sabe que é muito difícil que a equipe londrina brigue por qualquer chance ou título na próxima temporada. Diante desse cenário, se pintar uma oferta de um clube maior na Europa, o Andreas Pereira vai brigar para ser negociado. Vale a lembrança também de que o Palmeiras, que insistiu bastante no Andreas Pereira, nunca conseguiu chegar a um acordo, mesmo depois de uma oferta que bateria 25 milhões de euros. Então, diante desse cenário, dá para imaginar que perdendo o Richard Rios, o Palmeiras parta para outro nome. E eu, na condição de dirigente alviverde, pensaria no Wendel, que pertence ao Zenit e quase virou reforço do Botafogo por 20 milhões de euros. Excelente aquisição. Jogador com características parecidas à do Richard Rios, talvez até com um pouco mais de talento com a bola nos pés. Bora falar agora sobre Richard Rios. O meio-campista do Palmeiras é alvo de várias especulações, a última delas da Inter de Milão, mas de acordo com o site Mundo Deportivo, lá da Espanha, a tentativa da Inter de Milão de fechar com o Richard Rios já chegou ao fim. O clube italiano procurou representantes da atleta e o Palmeiras para solicitar para abrir negociações, para entender quanto o Palmeiras gostaria para que o negócio saísse. A resposta alviverde, 30 milhões de euros ou 191 milhões de reais. Diante dessa pedida, a Inter de Milão decidiu retirar qualquer tipo de negociação e não está mais na parada. Nesse momento, o West Ham, da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha são dois dos maiores interessados, mas acho melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos até o fim da Copa do Mundo de Clubes. Então é isso aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Palmeiras. Informações atualizadas e sobrenaturais para você ficar por dentro das notícias, últimas notícias, informações, giro de notícia total do maior clube brasileiro, o Palmeiras. Chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos que vamos.